Bom, como acabamos de ver, o governo federal leiloou hoje 4 áreas de exploração do pré-sal. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite, um abraço aos telespectadores. Só para a gente se posicionar aqui, o pré-sal, me lembro, Chagas, há alguns anos, quando começou a se falar de pré-sal, a ideia era a seguinte: olha, não é viável, a profundidade é muito grande e a exploração não vai ser comercial. Isso. Não é? O preço vai ficar muito alto porque é muito caro. Isso mudou hoje em dia, Mudou, né? a realidade hoje já é absolutamente outra, né, Chagas? Tecnologia e o barril do petróleo, né? O barril do petróleo, na época, que é para 40 dólares o barril, né? Era inviável. Hoje o barril está em torno de 80 dólares. Independentemente disso, hoje com 60 dólares o barril já era suficiente. A tecnologia melhorou bastante e também a experiência, o know-how que vai se adquirindo facilita essa exploração do Brasil tem muito know-how, né, em exploração de águas profundas, principalmente. Isso. É o maior do mundo. O Brasil. Tem tecnologia, tem, né, para tecnologia, experiência, know-how, tem tudo. Em matéria de exploração, em plataforma continental, inclusive no pré-sal, o Brasil é o maior explorador que tem. O pré-sal é uma realidade tão grande que o país foi convidado, inclusive, a fazer parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma coisa que seria impensável há uns anos atrás. Não é questão de 10, 15 anos, nós jamais imaginaríamos isso, né? Porque a gente consumia sempre muito mais do que produzia, né? Sempre, é. Há uma questão, né? Nós exportamos o óleo bruto, né? O petróleo, mas importamos gasolina. Porque as nossas refinarias não são suficientes. Isso, não são suficientes. E algumas estão abandonadas, inclusive, como a gente sabe, não é, Chagas? Agora, voltando para o leilão, não teve muita concorrência, não é, Chagas? Muitas empresas estavam habilitadas, mas a própria Petrobras acabou ficando com 2 dos 4 lotes, que inclusive eram os que de maior potencial de produção. Isso mesmo, também devido a essa experiência que a Petrobras tem, né? Muitas estatais ou mesmo empresas particulares exploradoras de petróleo, elas não entram nessa concorrência com a Petrobras. Iam participar 14, participaram 7, né? Mas já se esperava que não seriam esses 100 bilhões, mas em torno de 80 bilhões foram 70, porque 2 grandes exploradoras de petróleo do mundo, a Total francesa e a BP inglesa, elas já tinham declinado, elas não iriam participar. A British Petroleum, né? A BP, Petroleum, que foi envolvida, inclusive, num escândalo enorme aí de vazamento de petróleo. Também, isso. E aí vieram as chinesas, numa composição com a Petrobras. É isso que eu ia perguntar para você. Na verdade, a Petrobras está associada aí a empresas chinesas, né? Um consórcio. Um consórcio, e uma é só Petrobras. As outras 2 ficam para o futuro, acredito que em 2020, né? Numa outra situação, porque também o que evitou muito que essas empresas viessem, né? Esse momento delicado da política brasileira. Falta um pouco de tranquilidade política e também segurança jurídica. Isso assustou um pouco o pessoal. Quem sabe no ano que vem, num clima mais estável da política brasileira e também um marco regulatório aprovado pelo Senado e pela Câmara, pelo Congresso Nacional, tem mais tranquilidade para esse pessoal participar. O próprio governo já tinha essa expectativa, ele sabia que não ia conseguir atingir o número que ele imaginava, né, com o leilão, até porque o que afastou, pelo que eu li, a maioria das empresas estrangeiras foi o fato de que havia uma necessidade de indenização para a Petrobras e também a preferência que a Petrobras tem em todos os lotes, não é? E o governo quer acabar com isso, inclusive. Isso. Esses 2 motivos, um financeiro e outro técnico, né? Técnico porque a Petrobras é especializada. E o que essas empresas veem? Elas veem também custo-benefício. Para que eu vou dar uma indenização se eu posso esperar um outro momento? E se elas viessem concorrer também, além do que nós falamos, a questão da segurança jurídica e da tranquilidade política, a dificuldade delas ganharem seria muito grande, teria que dar lances muito altos. Então elas preferiram ficar de fora. Principalmente essas 2, a Total francesa e a BP inglesa. Agora eu tenho uma certa dificuldade de entender, talvez você me ajude, Chagas. A Petrobras é uma estatal brasileira. Isso. E foi ela que comprou e vai pagar o governo brasileiro? Essa é a jabuticaba, né? Eu fico entendendo essa situação, porque isso também afastou. O Brasil comprou do Brasil o que já era do Brasil. Isso, porque o que vem, ela comprou,
ela vai ser remunerada por isso, ela vai dar para a União e a União vai devolver para ela. Esse também foi um dos motivos das empresas não concorrerem com a Petrobras. Elas vinham numa situação de desigualdade, né? É a jabuticaba brasileira, né? Eu estou vendo aqui, Kenny, por exemplo, que o governo quer acabar com esse chamado polígono do pré-sal, que é retirar justamente da Petrobras essa preferência e essa necessidade das empresas indenizarem o governo e a Petrobras. Porque afasta, é uma questão de custo-benefício, né? Afasta os grandes Porque, na verdade, o que eles estão vendendo nesses lotes, não é, Chagas? É o excedente da produção de petróleo, não é? Aquela licitação, vamos chamar de licitação, a primeira licitação deu um tanto de barris para ela produzir. Sei lá, 2 milhões. 2 milhões. E teve um excedente que eles descobriram depois. Só que ela não pode explorar. Quer dizer, dá para produzir 3 milhões. O que poderia era dar automaticamente para ela, mudando a legislação, ou então fazer essa concorrência, fez esse leilão. E aí, no caso, essa indenização é em relação a esse excedente. Quer dizer, excedente. As empresas que explorassem teriam que pagar uma taxa para a Petrobras. Isso, um bônus. Assim... Então, é custo-benefício, né? Então, eles vão esperar um melhor marco regulatório. Eu acredito que um melhor marco regulatório e uma situação mais estável, principalmente na segurança jurídica, eles participem. Esse dinheiro já entra nessa divisão para os estados e municípios, essa nova divisão dos royalties do petróleo? Já entram. Esse dinheiro desse leilão já entra? É uma parte para a Petrobras, aquela parte que ela dá para a União devolve. Então, ela vai ficar com uma parte. Aí, o que restar? 15% para os estados, 15% para os municípios e 70% para a União. Já entra nessa divisão, né, que no entendimento da maioria dos especialistas em finanças públicas é para abater a dívida dos estados e municípios. Irineu, eu tenho dúvida. Eu acho que vai para o custeio. Acaba indo para o custeio. Por isso precisa de um marco regulatório, que esse dinheiro que venha dos royalties, eles têm uma finalidade determinada. Uma é abater a dívida dos estados e municípios, principalmente estado. Mas aí nesse caso, Chagas, só existe uma maneira de fazer isso. Vai abater a dívida do estado, do município, seja de quem for, mas então nem entrega o dinheiro. Se entregar o dinheiro. Não é? Quanto é a sua dívida? 1 milhão. Bom, se tem 500 mil para receber, só vai ficar com 500 porque o outro a gente já vai pagar a dívida, porque senão a gente sabe que acaba havendo desvio, né, de finalidade. E tem esse contrato. Quando você pode fazer, vamos dizer, um convênio, que esse dinheiro entra no caixa do Estado. Como você pode fazer um contrato de repasse. Esse contrato de repasse já vai direto para o credor. Exatamente isso que eu estou falando. Nem passa pela mão, né, que senão não vê o dinheiro depois. E o controle dos estados e municípios é muito difícil, né? E ainda mais agora que vai para todos os estados e todos os municípios. Quer dizer, fica um controle, uma coisa irracional. Haja Tribunal de Contas para controlar, né? Chagas, obrigado, viu, mais uma vez pela participação e uma boa noite para você. Eu que agradeço, um abraço a todos.